Amém, glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Se você quiser acompanhar no telão, vou usar a mesma tradução do telão que é a NVT, tá? Então 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. Amém, queridos? Bem, hoje eu particularmente vou finalizar as minhas ministrações sobre a vida e o ministério do profeta Elias. Mês que vem o foco, pelo menos o meu foco, vai estar digamos assim, na vida e no ministério do profeta Eliseu, né? Então vocês sabem, para quem está chegando agora, desde o mês passado nós estamos fazendo aí uma exposição a respeito da vida e do ministério dos profetas Elias e do profeta Eliseu. Inclusive essa semana nós estávamos conversando aqui na igreja que algumas coisas do ministério de Elias e Eliseu só voltaram a acontecer no ministério de Jesus. Por exemplo, né? Você vê Elias e Eliseu ressuscitando mortos, né? Tanto Elias quanto Eliseu ressuscitaram mortos. Você só vê isso acontecer novamente no ministério de Jesus, e depois no ministério de Paulo e de Pedro. Mas né, ninguém mais teve esse privilégio, digamos assim, de realizar esse milagre, pelo menos nos escritos bíblicos, né? Você vê também, por exemplo, Eliseu multiplicando pães, né? Quando você pensa em multiplicação de pães, você já pensa no milagre que Jesus operou, né, na época em que ele estava aqui na terra. Mas antes de Jesus, Eliseu já tinha multiplicado pães, né? Certa vez trouxeram ali mais ou menos uns 5 pães, que eram pães ali que eram dos sacerdotes, né? Que eram os pães da proposição, e Eliseu mandou servir aqueles pães para 100 homens, né?
E eles disseram, mas como é que nós vamos servir isso aqui para 100 homens? Ele diz, coloque para esses 100 homens, porque ainda vai sobrar. E aí houve ali a primeira multiplicação de pães relatada na Bíblia. Depois isso só veio acontecer no ministério de Jesus. Então Elias e Eliseu, eles tiveram assim ministérios extremamente poderosos. E na mensagem dessa manhã, nós veremos algumas pérolas de Deus no texto lido. Esse texto é o texto que relata a transição profética de Elias para Eliseu. Então, a partir de agora, Elias sai de cena e Eliseu assume o seu posto. Então, dessa forma, eu vou falar hoje sobre a transição de poder e de autoridade profética. Esse até poderia ser o título da mensagem dessa manhã, a transição de poder e de autoridade profética. E para introduzir a mensagem, eu quero dizer que esse texto relata os últimos momentos da vida do profeta Elias. E você deve ter observado, ficou bem claro na leitura, que Elias ele não morreu. Elias ele foi arrebatado. Elias ele foi vivo para o céu. Ele foi transformado. E aqui nós já podemos abrir um parênteses, né? Porque é exatamente isso que vai acontecer conosco, caso nós estivermos vivos na volta do Senhor Jesus Cristo, né? Então a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, né, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, né? Então eu quero dizer algo para você que não sabe, nós estaremos em corpo no céu, nós não estaremos em espírito. Quem morre hoje no Senhor está em espírito no céu, mas todos nós receberemos um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Jesus não foi ressuscitado só no espírito, ele foi ressuscitado no corpo. Então Jesus tem um corpo glorificado, é um corpo físico, mas ao mesmo tempo um corpo espiritual, não é verdade? Era um corpo que podia ser tocado, e nós vemos isso depois da ressurreição, mas era um corpo que atravessava paredes, né? Então os discípulos estavam cerrados em um momento ali após a ressurreição de Jesus, com medo dos judeus, e Jesus entra naquele lugar, né, sem abrir a porta, ele entra pela parede. É um corpo que comia, né, Jesus comeu com os discípulos depois de ressurreto, mas é um corpo que não sente fome. Então por isso que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Onde estão os mortos em Cristo hoje? Já estão, né, na presença de Deus, mas eles ainda não estão em corpo. Por isso que o corpo ressuscita, para que eles tenham um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Então Elias, ele teve essa experiência, né? Ele foi uma das pessoas arrebatadas. Antes dele, nós vemos o relato de Enoque, né? E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Então algumas pessoas, já no Antigo Testamento, tiveram esse privilégio, digamos assim, de serem tão íntimas de Deus, que não experimentaram a morte, foram tomadas vivas pelo Senhor. E entendido isso, quando Elias fugiu de Jezabel, que foi a nossa última mensagem, Deus ordenou, logo depois dessa fuga, que ele ungisse Eliseu como profeta em seu lugar. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Então Elias vai até onde Eliseu estava e lança a capa sobre ele, e Eliseu então deixa tudo para trás e passa a ser um seguidor de Elias, passa a ser um serviçal de Elias, né? Então Eliseu, ele era um agricultor, ele estava arando a terra com um arado puxado por uma junta de bois. Elias chega até ele, lança a capa sobre ele, um sinal de que agora eu quero que você seja o meu discípulo. Eliseu deixa tudo para trás, ele mata os bois, ele pega a madeira ali, fazia parte do instrumento do arado, faz uma fogueira, assa aqueles bois e divide com as pessoas que estavam ali próximas, e ele vai dar um beijo nos pais e deixa literalmente tudo para trás. Quando ele queima os bois ali, quer dizer, o arado, e assa os bois, ele está dizendo, não tem como mais voltar atrás, a partir de agora, a minha vida vai ser uma vida profética. E ele passa, a partir desse momento, a ser o servo de Elias, aquele que trazia água para Elias, aquele que carregava a mochilinha de Elias, né? Aquele que, sei lá,
preparava a mala de Elias para a viagem, era exatamente isso. Eliseu se torna um serviçal de Elias. A partir desse momento, eles passam a andar diariamente juntos. E a Bíblia não diz, mas do capítulo 19 de 1 Reis até o capítulo 2 aqui de 2 Reis, podem ter se passado, eu acredito, de 1 até mesmo a 3 anos, nós não sabemos, mais ou menos isso, eu calculo mais ou menos isso, no mínimo 1 ano e mais ou menos uns 3 anos, onde esses dois homens andaram juntos. O que eles faziam, a Bíblia não diz, mas o que nós sabemos é que Elias estava discipulando Eliseu. Eles passaram um bom tempo juntos até que Elias foi arrebatado aos céus. Agora, o que eles devem ter feito? A resposta é simples. Elias, ele se tornou o mentor de Eliseu. Ele foi um guia, ele foi um conselheiro, ele foi um mestre, ele foi um discipulador de Eliseu. Ele foi um pai espiritual para Eliseu. Era isso que Elias foi nesse tempo para Eliseu. Então, o que Elias estava fazendo era exercendo a paternidade espiritual sobre Eliseu. E isso se comprova no versículo 9. Olha só, vamos reler aqui o versículo 9. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Olha só, Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Então vejam que Eliseu, ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias, a porção dobrada da unção que estava sobre Elias. A maioria das pessoas acreditam que o que ele queria aqui era realizar o dobro de milagres de Elias. A Eliseu está pedindo para realizar 2 vezes mais milagres do que Elias. E realmente isso aconteceu, tá? Se você for somar os milagres de Elias e os milagres de Eliseu, os milagres de Eliseu são exatamente o dobro dos milagres de Elias. Inclusive o último milagre de Eliseu, ele já fez morto. Para quem não sabe, Eliseu morto ressuscitou um morto. Sabia disso ou não? Vou abrir um parênteses aqui para contar para vocês, né? Eliseu havia sido sepultado, um sepulcro cavado numa rocha, e por algum motivo aquele sepulcro estava aberto. E alguns homens estavam indo sepultar um amigo, levando o amigo para ser sepultado. E aí os inimigos bateram naquele momento e vieram perseguir os hebreus. E eles, com medo dos inimigos, viram o sepulcro de Eliseu aberto, jogaram o amigo no sepulcro de Eliseu. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Agora imagine, os caras já estão fugindo dos inimigos, né? Daqui a pouco o morto ressuscita, já não é mais fugindo dos inimigos, estão fugindo do cara que ressuscitou, né? Então, assim, uma cena, digamos assim, espetacular, né? Então, o último milagre de Eliseu foi realizado com ele morto, irmãos, para você ter uma ideia. Era tanta unção, tanta presença de Deus, que aquilo ficou nos ossos dele, porque isso acontece, né? A unção, ela fica, às vezes, impregnada na roupa da pessoa. Você vê isso em Paulo, né? Paulo pegava lenço dele, levava para os enfermos, para aqueles que estavam cometidos de espíritos imundos, e aquelas pessoas eram curadas, libertas, né? Simplesmente ao terem um contato com o lenço, com o avental de Paulo. A sombra de Pedro curava. Por quê? Porque a unção realmente, ela por um tempo, pelo menos, fica impregnada nas pessoas. Então nós vemos aqui que realmente Eliseu, ele fez o dobro de milagres de Elias, mas o pedido dele aqui não tem nada a ver com isso, né? Não é com isso. Na verdade, o que ele estava pedindo aqui era o que todo filho primogênito tinha direito. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, Moisés diz que todo filho primogênito, né, o primogênito ali, o primeiro homem que nascesse do casal, ele teria direito à porção dobrada da herança da família. Então, ele receberia 2 vezes mais herança do que os demais irmãos. Então, ele está pedindo algo que é direito de um filho. Então, eu entendo que Elias aqui era o pai espiritual de Eliseu, e como Elias não tinha bens, não tinha herança física, mas o que ele tinha era realmente a unção, a presença de Deus, Eliseu, como seu primogênito, digamos assim, como o discípulo direto dele, como um filho espiritual, pediu o que ele tinha
por direito, ele tinha direito à porção dobrada do espírito de Elias, da unção que estava sobre Elias. Então veja, queridos, a importância de você conhecer a lei do Senhor, de você conhecer a palavra de Deus, para que você possa fazer pedidos a Deus segundo a sua vontade, não é verdade? Por que nós pedimos e não recebemos aquilo que nós pedimos de Deus muitas vezes? A resposta está na Bíblia, porque nós pedimos para os nossos prazeres. Agora, quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, isso nos dá autoridade na oração. Então, Eliseu não era bobo, Eliseu conhecia a lei do Senhor, e Eliseu pediu algo do qual ele tinha direito como filho espiritual de Elias, porque Elias não era casado, Elias não tinha filhos físicos, Então, o filho dele era, digamos assim, o profeta Eliseu. E voltando então a essa questão do mentoreamento, da paternidade, Elias ele se torna o guia de Eliseu. E durante esse tempo que antecedeu o seu arrebatamento, com certeza eles tiveram um relacionamento onde Elias foi imprimindo no seu discípulo a base, o caráter necessário para que ele fosse bem-sucedido ministerialmente. Olha só, preste atenção, versículos 9 e 10 novamente aqui, vou reler o 9 e vou ler o 10. Então, quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil. Mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Então veja, quando Eliseu pede algo do qual ele tinha direito, Elias responde: o que você pediu é uma coisa difícil. Tem até uma tradução que diz assim: coisa difícil pediste. E aí eu pergunto, por que difícil? Se não existe nada demasiadamente difícil para Deus, Por que seria difícil Deus dar a Eliseu porção dobrada do espírito de Elias? E a resposta que eu encontro é porque Eliseu precisava de um caráter do tamanho da unção que ele receberia. Eliseu precisava de uma estrutura para receber a porção dobrada que estava sobre Elias. Então, o poder de Deus na vida de um mau caráter é ruína na certa, não é verdade? É por isso que nós temos muitos escândalos na igreja, porque tem pessoas que têm sermons, tem poder, Deus usa essas pessoas assim, para trazer palavras, para curar, para fazer sinais e maravilhas, mas se essa pessoa não tem uma estrutura, um caráter edificado realmente no Senhor, essa pessoa vai escandalizar a igreja. E é o que nós vemos pessoas que têm muita unção, muitas vezes tendo problema na vida moral, tendo problema na vida financeira, tendo problema nos relacionamentos. Por quê? Porque não passaram por um processo de tratamento de caráter. É como aquela frase do tio Ben, me corrija aí os irmãos que gostam aí de Homem-Aranha, no filme Homem-Aranha, que ele disse: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é verdade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso coisa difícil você pediu. Eliseu, você não sabe o que você está pedindo, irmão. Você tem estrutura para receber isso que você está pedindo, é mais ou menos assim. Então tem uma frase que diz que o Senhor conhece pelo nome os que são seus, mas nós os reconhecemos pelo seu caráter. Então o homem de Deus não deve ser reconhecido pelo poder. Não. O poder pode nos acompanhar, mas deve ser reconhecido pelo caráter. Então ande perto de pessoas, e aí você vai saber se essas pessoas têm um bom caráter, ou se elas não têm um bom caráter. E isso é paternidade, Paternidade é você andar próximo dos discípulos a ponto dessa pessoa poder ver de fato quem você é. E foi isso que Elias fez com Eliseu. Andou com ele como um pai, tendo Eliseu como filho, andou próximo, foi imprimindo no seu discípulo o caráter do Senhor. A mesma coisa que aconteceu com os 12 discípulos de Jesus, deixando Judas de lado, que acabou
não permitindo ser tratado e acabou sendo traidor, mas com os outros 11 Jesus andou 3 anos e meio, diariamente. Cara, deve ter sido algo maravilhoso, né? Os caras acordarem todos os dias com Jesus, acompanharem o dia a dia de Jesus, verem Jesus lidando com as tensões, né, com as pessoas, ministrando, enfim, né, foi um tempo de muita intimidade, onde aqueles homens foram recebendo a estrutura para que pudessem ser quem eles foram. E quando desceu o Espírito Santo sobre eles, ali no dia de Pentecostes, aqueles caras revolucionaram o mundo. Eles alcançaram o mundo inteiro conhecido da época. Coisas que hoje nós não conseguimos fazer com tecnologia, aqueles caras fizeram a lombo de jumento, a pé, né, em navio, em barco. Aqueles caras foram espetaculares. Por quê? Porque tinham uma estrutura, o caráter preparado para receber a unção de Deus. Amém? Então é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer trabalhar o nosso coração e o nosso caráter para que nós possamos ter a base e a estrutura para receber do poder de Deus. Posso ouvir um amém? Estão conseguindo me acompanhar aqui ou não? Então vamos lá, um outro detalhe interessante que eu pude extrair dessa passagem é o caminho percorrido pelos dois. Então nós vemos que eles saíram de Gilgal, aí eles passaram por Betel, depois eles foram até Jericó, e de Jericó eles foram ao Rio Jordão. Então esse caminho, esse processo é muito interessante, nós podemos aprender algumas coisas nesse caminho. Primeira coisa, eles saíram de Gilgal. Gilgal, esse nome significa literalmente círculo de pedras ou rodas, mas espiritualmente Gilgal tem alguns significados. E o principal significado de Gilgal é a circuncisão. Por quê? Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, passar o Rio Jordão e conquistar a primeira cidade da terra prometida, eles foram circuncidados em Gilgal. Josué deu o nome a essa região de Gilgal, foi o lugar onde Josué circuncidou os filhos de Israel antes de entrarem na terra prometida. O que era circuncisão? Para quem não sabe, aqui vamos explicar. Circuncisão era um sinal da aliança do povo hebreu com Deus. Assim como hoje nós temos o batismo, você aceita Cristo, o próximo passo é o seu batismo, que sela a sua aliança com Cristo. No Antigo Testamento, os homens eles eram circuncidados. Então todo menino com 8 dias de idade deveria ser circuncidado, menino hebreu, né? Então o que era isso? Eles pegavam uma faca de pedra e cortavam a pele do prepúcio do pênis do menino. Era uma cirurgia de fimose, basicamente isso, tá? Derramava sangue, né? E era um sinal então da aliança do povo do Senhor com o Senhor. Mas quando eles saíram do Egito, nem todos os homens haviam sido circuncidados. E no deserto ali se levantou uma nova geração, onde os homens também não haviam sido circuncidados. Então eles precisaram circuncidar esses homens já adultos, antes de entrarem na terra prometida. Então a circuncisão tem um símbolo de despojamento da carne, onde você tira uma parte da carne do homem e o despoja, joga fora. Então, trazendo para nós, Gilgal significa o despojamento da carne, significa a santificação. Por isso que Josué falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se você quer a unção sobre a sua vida, você precisa se despojar da carne. Posso ouvir um amém? Amém? Opa, esse amém foi fraco aí, vou repetir. Se você quer a unção de Deus, você precisa se despojar da carne, amém? Glória a Deus. Então aqueles que andam com o Senhor e que querem agradar a Deus, não podem viver na carne. Não tem como você agradar a Deus tendo uma vida de carne. Então, para agradar a Deus, nós precisamos nos despojar da carne. Então, Gilgal representa esse despojamento da carne, né? Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, é como se nós nos despojássemos da carne, né? Então, nós vivíamos uma vida de pecado, éramos escravos do pecado e da carne, e agora nós saímos desse contexto. Então, Gilgal aponta para o despojamento da carne. Inclusive ontem, né, nós estávamos
falando aqui com os homens. Inclusive foi um tempo muito bom, irmãos. Estávamos só em 11 homens. Cadê o resto dos homens aqui da igreja, né? Estamos trabalhando um tema muito bom e nós falamos sobre isso, né? Baseado ali no capítulo de um livro que estamos estudando. Hoje existe uma crença, e eu percebo isso ao conversar com vários homens, que a crença assim, eu não posso viver sem sexo. Eu não posso viver sem sexo, como se o sexo fosse uma coisa que eu não consigo ficar sem, né? É mais ou menos assim como o corpo precisa da comida, o meu corpo também precisa de sexo. Essa é uma crença que não é bíblica, irmãos. Quando Paulo está falando aos coríntios a respeito de imoralidade sexual, os coríntios tinham esse entendimento, porque era uma igreja imoral, né, que eles não podiam viver sem sexo. E Paulo está falando ali, refutando essa crença, e Paulo diz realmente que o alimento é feito para o corpo precisa do alimento, mas o nosso corpo não foi feito para a imoralidade sexual, não foi feito para a fornicação, não foi feito para a prostituição, não foi feito para o adultério, não foi feito para essas coisas, né? Então eu quero refutar essa crença, porque tem muito jovem às vezes que diz assim, não, é impossível eu me guardar sexualmente até o meu casamento. Mentira, é possível sim, né? Tem muito homem adulto também que pensa, não tem como viver sem sexo. Então se eu estou com um problema aqui agora no meu casamento, eu tenho que buscar, né, satisfazer essa necessidade em outro lugar, né? Ou com outra mulher, ou com pornografia, com masturbação. Errado, irmãos, né? Errado. Né? O nosso corpo não foi feito para isso. Nós precisamos nos despojar da carne, né? Por exemplo, eu vou ficar em abstinência sexual um bom tempo, irmãos. Vou falar para vocês. Minha esposa fez uma cirurgia grande aí, né, maior que a cesárea, pode ter certeza, em uns 40 dias aí eu estou bem de boa, né? Aí o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, irmãos, né? Nesse tempo eu vou orar, entendeu? Qual é o problema? Está de boa. É lógico que no casamento, né, a gente tem que um suprir o outro, mas são situações excepcionais, não é verdade? Eu falei para minha esposa que ia amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Digamos que ela ficasse inválida até o fim da vida dela. Conheço pastores que têm a esposa assim, cadeira de rodas, hoje inválida. O que o cara vai fazer? Vai segurar o rojão até o fim da vida, é isso que vai fazer, irmãos. Entendeu? É assim que funciona. Então nós precisamos nos despojar da nossa carne. É isso que Gilgal fala, despojamento da carne. Se sexo fosse algo como a comida, Elias foi solteiro a vida inteira, Eliseu foi solteiro a vida inteira, Paulo foi um celibatário, né? Então, o que seria desses homens? Não, o corpo precisa de comida, mas nós não fomos criados para a imoralidade sexual. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, eles saem de Gilgal, que é o despojamento da carne. E eles chegam aonde agora? Eles chegam em Betel. Elias falou, o Senhor me enviou a Betel. Essa aqui é fácil, né? Acho que todo mundo sabe o significado de Betel. Sim ou não? Betel significa o quê? Casa de Deus, né? Então, casa de Deus. Por que casa de Deus? Por que Betel? Foi em Betel que Jacó, ele teve uma visão dos céus abertos e de uma escada onde anjos subiam e desciam do céu. E quando ele teve essa visão, ele chamou aquele lugar de Betel. Agora, trazendo para as nossas vidas, o que seria Betel, irmãos? Betel é a igreja. Betel é a congregação dos santos. E quando eu digo igreja, vamos deixar isso bem claro, tá? Igreja não é um prédio, igreja não é um templo, igreja não é um local, tá? Igreja é a congregação dos santos, é onde nós nos reunimos. Se nós hoje saíssemos daqui e fôssemos nos reunir numa praça, por exemplo, fazer o culto na praça, ali seria a igreja, entendeu? Então esse lugar aqui é simplesmente um prédio, esse lugar é uma estrutura, esse lugar é um barracão, né? A igreja é a reunião dos santos. Então quando nós estamos numa célula, numa casa, ali está uma parte da igreja do Senhor, tá? Deixar isso bem claro. Agora, lógico, aqui é o lugar onde nós marcamos para nos reunir, né? Pelo menos aí uma vez por semana, domingo, às 9h30, o nosso culto de celebração. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso valorizar esse tempo, a casa de Deus. Então, Betel simboliza o compromisso, simboliza a consagração a Deus. Então, eu saio de Gilgal, eu saio do mundo, eu despojo a minha carne, e agora eu entro aonde? Eu entro em
Betel, onde eu vou começar a receber de Deus, vou ser ministrado, vou receber a palavra, vou receber a oração, vou ter comunhão com outras pessoas, vou poder exercer também os meus dons, os meus ministérios, aquilo que Deus me chamou para fazer, vou compartilhar, né? Vou suprir as necessidades de quem precisa, vou ser suprido quando eu precisar. Isso é Betel, a igreja do Senhor, amém? Então jamais desvalorize Betel. Eles saem de Gilgal e chegam em Betel. Mas aí o Senhor os manda para onde? Os manda para Jericó. Então Elias fala para Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então a terceira cidade, digamos assim, ou o terceiro território que eles vão é Jericó. O que significa Jericó? Literalmente significa cidade da lua, ou lugar perfumado, tá? Isso é literalmente, mas vamos ver o significado espiritual de Jericó. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelos hebreus quando eles entraram na terra prometida. Então, sob o comando de Josué, eles passam o Jordão. Lembra, a primeira cidade que eles conquistam é Jericó. Você deve lembrar da história, né? A queda das muralhas, por exemplo, de Jericó, né? Aquela música famosa, vem com Josué lutar em Jericó. Só que olha só, queridos, tem uma coisa que muitas pessoas não atentam. Havia uma maldição sobre a pessoa que reedificasse Jericó. Jericó foi a primeira cidade a ser destruída. Deus não queria que ela fosse reedificada. Eram primícias para Deus. Então Josué, após a conquista, ele profere uma maldição em Josué 6:26. Ele diz assim, maldito é o homem que reedificar essa cidade. Quando lançar os alicerces da cidade, vai morrer o primogênito. Quando lançar as portas, vai morrer o mais novo. E teve um homem que reedificou Jericó. Jericó está aqui na Bíblia. Quando Jesus veio, você vê que Jericó está ali. Jesus, ele andou por Jericó também. Então teve um homem chamado Hiel, ou Riel, não sei a pronúncia, que edificou a cidade novamente. Em 1 Reis 16:34. E quando ele lança os alicerces, ele perde o seu filho primogênito. Quando ele termina a cidade e edifica ali as portas, ele perde o seu filho mais novo. Como foi a morte desses rapazes, a gente não sabe, mas se cumpriu a maldição proferida por Josué. Então Jericó é um lugar de alguma maneira, ou era, né, pelo menos um lugar amaldiçoado. Então eles saem de Gilgal, o despojamento da carne, vão até Betel, a casa de Deus, e agora eles vão para Jericó, uma cidade que foi reedificada contra a vontade de Deus. Eu não sei se você já ouviu a expressão ideia de Jerico. Já ouviu essa expressão, não? Sabia que isso vem de Jericó? Nem eu sabia. Fui estudar e falou que essa expressão ideia de Jerico, quer dizer, pô, que ideia de Jericó, é mais ou menos isso. Pô, que ideia foi essa de reedificar Jericó? Uma cidade que Deus amaldiçoou. Então, quando você tem algumas crenças, né, algumas ideias que são negativas, a gente fala, pô, que ideia de Jerico, isso vem de Jericó. Então é mais ou menos assim, para você entender onde eu quero chegar. Quando nos convertemos, nós saímos do mundo, nos despojamos da carne. Nós vamos a Betel, a casa de Deus, agora estou na presença de Deus, faço parte da igreja. Mas ainda existe dentro de nós uma natureza que é contra a vontade de Deus. Ainda existe dentro de nós ideias de Jerico, crenças que não vêm de Deus, das quais nós precisamos ser purificados. Vocês estão entendendo? Existe ou não existe? Então, lugares, crenças na nossa mente que nós precisamos ser curados delas. E onde nós somos curados, irmãos? Essa é a pergunta. Onde nós somos curados das ideias de Jerico? Sabe aonde? Nós somos curados exatamente no Rio Jordão. Vejam que o quarto local aonde eles vão é o Rio Jordão. Rio Jordão significa descida. Jordão significa descida, descer, aquele que desce, lugar onde se desce. O Jordão é o único rio que corre abaixo do nível do mar. Ele desemboca primeiro no Mar da Galileia, depois ele continua, né, o Mar da Galileia, ali ele continua digamos, dando água para o Rio Jordão, e o Rio Jordão finalmente desemboca no Mar Morto. E o Mar Morto, ele não desemboca em nenhum lugar, né, ele só vai recebendo. E aí ele recebe, você sabe que a água do Mar Morto é extremamente salgada, né? E essa água vai para onde? Não vai para lugar nenhum, ela evapora. É uma água muito salgada, vai evaporando, mas o Rio Jordão ele corre abaixo
do nível do mar. Tem gente que pensa que o Rio Jordão é o Rio Amazonas, né? O Rio Solimões, é o Rio Paraná. Não, é o rio estreito, é um rio meio que lamacento, né? Não é um grande rio, né? Não é um riozão maravilhoso assim, né? Então o Rio Jordão realmente representa descida, descer, aquele que desce, fala de humildade, fala de humilhação, fala de quebrantamento. Então onde nós somos purificados, irmãos? No Rio Jordão. Quando nós descemos, quando nós nos humilhamos, quando nós abrimos mão do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso narcisismo. O Rio Jordão é a passagem para a liberdade, irmãos. Quer ser livre? Você precisa descer o Rio Jordão. Não tem como. Pode ver, quando eles atravessam o Rio Jordão, ali sob a liderança de Josué, eles estão agora prontos para entrar na terra prometida. Quando Jesus desce o Rio Jordão e se submete a ser batizado ali por João Batista, ele está pronto, recebe a unção, o Espírito Santo, pronto para iniciar o seu ministério. Não se atreva a fazer qualquer coisa para Deus sem antes descer no Rio Jordão. O face a face vai ser isso para vocês, irmãos, um confronto, né? Nós queremos que vocês desçam a esse lugar, ao Rio Jordão, né? Então nós precisamos atravessar o Jordão. Seja aquele que desce, seja aquele que se humilha, para que o Senhor no tempo certo te exalte, irmãos. É assim que funciona. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então esse é o lugar que nós devemos estar, no Rio Jordão, descendo, seja aquele que desce, seja aquele que se humilha. Essa é a palavra de Deus. Então nós vemos nesse processo, Gilgal, o despojamento da carne, Betel, a casa de Deus, Jericó, onde haviam coisas ainda que precisavam ser trabalhadas, espiritualmente falando, e finalmente o Rio Jordão, o lugar de cura, o lugar de libertação, o lugar de humilhação, onde Deus mostra quem nós somos. Isso quebra o nosso coração, mas quebra o nosso coração na intenção de sermos curados. E finalmente, para a gente finalizar a mensagem, versículo 10, diz assim, novamente o 10, Elias respondeu: o que você me pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. Então o que nós vemos aqui é o foco, né? Eliseu, ele tinha foco, e Elias falou: você precisa estar atento, você não pode se distrair. Se você me vê quando eu for arrebatado, isso vai ser feito. Se você não me vê, não vai acontecer. Ou seja, ele precisava estar atento, ele precisava estar focado. Então aqui nós temos um princípio importante também, que é o princípio do foco, da atenção, da disciplina. E Eliseu teve isso. Ele foi um discípulo aplicado, irmãos. Essa que é a verdade. Então ele ficou focado em Elias. Você vê o foco dele em outras passagens aqui do texto também. Tipo versículo 3, versículo 5, né? Então, por exemplo, quando eles saíram de Gilgal, onde tinha ali uma escola de profetas, e foram até Betel, onde tinha também discípulos de Elias, eu acredito que esse caminho também tinha a ver com a despedida de Elias, né? Ele devia ter muitos discípulos, ali em Gilgal, depois em Betel, em Jericó. Pode ver que tinham grupos de profetas que iam falar com Eliseu, e esses grupos de profetas diziam o que para Eliseu? Eliseu, você sabe que hoje o Senhor vai levar o teu Senhor de sobre você, de sobre a tua cabeça? O que Eliseu falava? Eu sei, eu estou sabendo, mas calem a boca, não quero saber dessa conversa, eu não quero me distrair, é basicamente isso, não venho com essa conversa.
E ele foi. E sempre que Elias falava, fica aqui porque o Senhor me enviou para outra região. O que Eliseu falava? Não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então veja o foco, a dedicação, a disciplina de Eliseu. Ele queria algo e ele falou, eu vou até o fim, eu quero porção dobrada do espírito de Elias sobre mim. E é assim que funciona, irmãos. Os discípulos mais aplicados, os discípulos mais dedicados, os discípulos mais disciplinados são os que têm os melhores resultados. Já falei para você, quer resultado, acorde antes, durma depois, faça mais do que te pedirem, né? Confie 100% em Deus e você vai ser uma pessoa que vai ter sucesso. É dedicação. Eu quero, sei lá, um dia ser alguém no ministério. Você precisa se dedicar, irmão. Você precisa ser dedicado. Você precisa ser presente. Você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa dedicada, uma pessoa disciplinada. Caso contrário, você não vai chegar muito longe. Isso não só no ministério, em qualquer área da sua vida. É assim que funciona. Então, Eliseu foi um excelente discípulo, pode ter certeza. Assim como Elias deve ter sido um bom pai espiritual, Eliseu foi um filhaço espiritual, pode ter certeza, né? Um cara que fez todas as coisas necessárias para que se tornasse quem ele se tornou. E além de fazer o dobro de milagres de Elias, ele não teve um deslize na sua vida, né? Elias ainda teve o deslize dele, ali quando foi ameaçado por Jezabel, né? Quando nós vimos na semana passada Eliseu, você não vê uma mácula no ministério de Eliseu. E a partir da semana que vem aí, né, se Deus quiser, vamos começar a falar um pouquinho a respeito dele. Então, finalizando aqui a nossa mensagem, primeira coisa aqui que eu vejo nesse texto, paternidade. Elias exercendo a paternidade sobre Eliseu. Segunda coisa a destacar, o caráter, a estrutura que Eliseu precisava para receber essa unção. Terceira coisa, o processo, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Amém? Esse processo, despojamento da carne, casa de Deus, ideias de Jerico e finalmente a descida até o Rio Jordão. E finalmente nós vemos aqui o foco, a disciplina, a dedicação de Eliseu em busca do seu objetivo. Amém, queridos? Queria deixar essa palavra com vocês, espero que faça sentido isso para vocês e nós vamos orar por isso nessa manhã também. Vamos ficar de pé, louvor